Bom dia, bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais uma roda de diálogo com as áreas técnicas sobre as PICs. Hoje nós temos o nosso palestrante convidado, o professor Cristóvão Barros, que vai falar para a gente sobre a Política Nacional das Práticas Integrativas e Complementares. Então, a gente vai dar continuidade a essa roda de diálogos que iniciou terça-feira e que segue durante todo o mês de janeiro, todas as terças e quintas, de 9 às 11h30. Então, essa é uma iniciativa da Política Estadual das Práticas Integrativas e Complementares, e aí a gente tem, nesse processo, a parceria da Escola de Saúde Pública, com toda a proposição da roda de diálogo com as áreas técnicas, a Diretoria-Geral de Políticas Estratégicas, a pessoa da doutora Alda Campos, a Gerência de Atenção à Saúde Mental, onde a política estadual está hoje ligada na Secretaria Estadual de Saúde, e a gente prossegue nessa discussão com o intuito de fortalecer e implementar cada vez mais a política estadual de práticas integrativas e complementares a partir da política nacional das PICs. Então, essa é uma proposição que a gente vai estar em 8 encontros, discutindo e fortalecendo, e deixando todo esse material gravado na biblioteca virtual da Escola de Saúde Pública, com o tema das práticas integrativas. Então, tudo que a gente discutir aqui hoje vai ficar gravado na biblioteca virtual e vocês podem acessar depois. Todo esse processo aqui pode gerar uma certificação para quem estiver aqui ao vivo, Até o final da transmissão vai ser colocado um link para que vocês preencham e recebam um certificado, uma declaração, na verdade, de participação de 2 horas dessa roda de diálogo. Então, eu passo a palavra para o professor Cristóvão Barros, enfermeiro, docente, mestre em Educação e Saúde pelo PPG e UFPE, acupunturista, terapeuta floral, mestre em Reiki e pós-graduando em PICs e outras coisas mais que eu vou deixar para ele falar para vocês. Seja bem-vindo, Cristóvão. Obrigado, Virgínia. Bom dia a todos. Inicialmente me apresentando, me chamo Cristóvão, homem, branco, alto, olhos castanhos, em uso de lentes corretivas, trajando camisa polo, cor azul. Dentre algumas coisas aí, só para a gente poder falar um pouco quanto a isso, Virgínia já me apresentou, mas aí também estou junto com ela na coordenação de articulação territorial do projeto Saúde Bem Viver, que a gente vem estimulando, esse bem viver e essas práticas integrativas também frente aos municípios. Então, é um prazer estar aqui conversando com vocês quanto a esse assunto maravilhoso que é as práticas integrativas. Cristóvão, deixa eu te interromper um pouquinho. Vontade. Eu esqueci de me apresentar. Então, eu sou Virgínia Holanda, sou uma mulher longilínea, uma mulher alta, estou numa sala aqui na Secretaria Estadual de Saúde, tenho paredes brancas ao meu redor, uma mesa à minha frente, estou com os cabelos soltos, meus cabelos estão começando a ficar grisalhos, estou trajando uma blusa preta com a jaqueta jeans, carrego aqui o meu crachá e quero chamar a atenção do meu companheiro aqui, Zé Gotinha, fazendo Tai Chi Chuan, tá bom? Hoje eu respondo pela referência técnica das práticas integrativas e complementares no estado de Pernambuco. Tenhamos um bom dia de trabalho. Todo seu, Cristóvão. Obrigado, Virgínia. Gente, vê só, não me prendendo muito mais em apresentação, já que já fomos apresentados, não tem como a gente falar sobre a política de práticas integrativas e complementares sem antes falar um pouco sobre o contexto histórico. Então, assim, eu serei muito breve em algumas pontuações, já que no encontro passado, a professora Camila
ela conversou com vocês sobre essas questões. Então, para não me deter muito, já que já foi muito bem abordado, tenho uma plena certeza, eu apenas vou trazer para a gente poder reforçar e refletir o processo. Então, como se deu essa evolução histórica das PIX no Brasil, né? No Brasil, assim, e no contexto geral, né? Então, aí a gente tem, olha, Carta de Alma Ata, tá certo? Influenciando fortificando, na verdade, né? A importância da atenção primária à saúde, no contexto em saúde, e a OMS valorizando a utilização das plantas medicinais no âmbito sanitário. Então, desde esse tempo já se via que, olha, a atenção primária ela vai dar um grande impacto nesse processo e a utilização de plantas medicinais elas podem ser de bom uso, porque são de fácil acesso, porque é de ampla divulgação. Muitas vezes as pessoas plantavam e conseguiam isso com maior facilidade. Então, incentivar também esse conhecimento popular. E aí, olha, em 86, a gente tem a 8ª Conferência de Saúde, que aí realmente foi introduzido nesse contexto, tá certo? As práticas alternativas de assistência à saúde, possibilitando ao usuário escolher a sua terapêutica, dando para ele autonomia. Então, a partir de agora, eu posso ir em algum lugar e dizer: será que não tenho a possibilidade de tomar um chá? Olha, será que eu não posso ir por outro caminho a não ser a alopatia? Então, eu ganho essa autonomia quanto corresponsável do meu processo de saúde e doença. Em 96, nós temos a 10ª Conferência Nacional de Saúde, e aí, olha, nós temos a introdução de práticas como fitoterapia, acupuntura, homeopatia, tá certo? Complementando as terapias alternativas e práticas populares que temos no Brasil. Então, isso já é um caráter altíssimo, onde essas práticas agora, elas realmente estão dentro do SUS, elas estão ali realmente para serem utilizadas pela população e são reconhecidas quanto a isso. E aí, olha, ainda tem, em 96, o Ministério da Saúde incentivando a fitoterapia na farmácia pública. Então, você vê que esse processo ele vai cada vez se fortificando mais na atenção primária e no SUS também. Então, em 99, nós temos a portaria 1230, né, do GM 1230, que ela inclui na tabela de informações ambulatoriais consultas como acupuntura e homeopatia. E aí, essas consultas ganham um código para que seja registrado e seja gerado financiamento quanto ao procedimento realizado. Então, quer dizer que antes eu influenciava, incentivava e dizia que poderia ser feito. Eu agora já tenho o registro dessas práticas sendo feitas. Quantas estão sendo feitas? Olha, a partir de agora, você pode ganhar pelo procedimento realizado. Em 2003, a 12ª Conferência Nacional, tá certo? Trouxe o investimento de pesquisa em desenvolvimento de tecnologia para as produções de medicamentos homeopáticos e da flora brasileira. Mais uma vez, nós temos intensificando a questão da homeopatia e da fitoterapia, tanto para a pesquisa quanto para a produção. E ainda no Ministério da Saúde, há a conformação de um grupo de trabalho, onde começou a pensar, né, na elaboração realmente de uma política quanto a essas práticas integrais, populares, tradicionais, que são contextos que vêm mais externo, que a gente consegue chamar aqui de PIX. E aí, olha, surge a Política Nacional de Medicina Natural e Práticas Complementares no SUS, que é como se fosse uma PNPIC arcaica. Essa conformação foi se ajustando perante o tempo. E em 2006, aí sim, pela portaria 971, de 3 de maio de 2006, a gente tem a criação da Política Nacional de Práticas Integrativas. Foi quando
foi-se visto que, olha, a gente pode agregar e fazer realmente uma política nacional valer quanto a essas práticas populares, integrais, alternativas e complementares. Inicialmente, a gente tem várias questões quanto a isso, né? E a OMS, ela traz bem definido para a gente. Eu sei que Camila já falou sobre isso, eu também não vou me deter muito, então, mas aí a gente tem, ó, a medicina tradicional, ela é daquele local, então, ela é da tradição daquele povo, ela surgiu naquele contexto, naquele local. Então, para a gente, a medicina tradicional é indígena, por exemplo. Para outros também, né? Quando existem povos nativos, indígenas. E aí, ó, complementar que aquela medicina que vem e complementa o que serve de tratamento alternativo para aquele contexto. E aí também temos a medicina integral, né? Ou que vai integrar essas outras práticas. Então, olha, desde 1970 já se era falado sobre saberes tradicionais, saberes práticos, sobre fitoterapia, uso de plantas, sobre o estímulo dessas práticas, dessas tradições que existem entre os povos. E aí a OMS ela já trabalha no contexto de MTCI. Então, fora do Brasil, não existe práticas integrativas e complementares em saúde. Existem medicinas tradicionais, complementares e integrativas. Nesse contexto, a gente vê que, para o Brasil, as MTCIs são as práticas integrativas e complementares. E isso é um contexto muito particular e privativo nosso. Só por curiosidade, se eu for, por exemplo, fazer alguma pesquisa em algum banco de dados, eu não vou encontrar artigos dos Estados Unidos, eu não vou encontrar artigos, por exemplo, de fora do Brasil, falando sobre práticas integrativas, mas sim sobre medicinas tradicionais, complementares e integrativas. Muitos deles vão trazer medicinas integrativas, medicinas tradicionais, eles podem até abreviar ou modificar um pouco esse contexto, mas sempre MTCI. E nós, quanto Brasil, por termos uma política bem estruturada e que enfatiza quais práticas são e podem ser usadas no âmbito da saúde pública, a gente tem as práticas integrativas e complementares para dar essa robustez à nossa prática, ao nosso dia a dia. Então, em 2006, tá certo? Nós temos esta elencação da PNPIC, se tratando como sistemas médicos complexos e recursos terapêuticos que buscam estimular os mecanismos naturais de prevenção de agravo e recuperação da saúde. Então, a gente vê basicamente essas práticas sendo incluídas no sistema de saúde de forma de uma política trazendo o contexto de sistemas médicos complexos. É bom a gente enfatizar também que, por exemplo, uma pesquisadora do Rio de Janeiro, Madel Luz, ela traz um pensamento para a gente, né? Na verdade, uma estrutura sobre racionalidades médicas, exatamente para mostrar esses sistemas médicos complexos. O que é uma racionalidade médica, quais são essas racionalidades, esses tipos de cruzamento, para poder mostrar que as práticas integrais, as práticas tradicionais, elas podem sim se adentrar em um sistema médico. Porém, não é o sistema médico no qual nós estamos acostumados e vivenciamos no nosso dia a dia, como é a medicina biomédica. Então, olha, ele pode sim ser estruturado como um sistema médico complexo, porque ele tem, vamos dizer que uma estrutura que nos faz pensar e vê-lo quanto a isso. Porém, ele não é o sistema vigente, que é o biomédico. E dentre esses sistemas médicos, tá certo, e recursos terapêuticos, a gente tem sendo incluído inicialmente 5 práticas,
5 recursos terapêuticos ou sistemas médicos. Entre eles, a medicina tradicional chinesa, a homeopatia, a fitoterapia, a antroposofia aplicada à saúde e o termalismo. Então, inicialmente, essas 5 práticas, elas se adentraram, vamos dizer assim, ao complexo de práticas integrativas. Por que inicialmente foram esses? Onde se tinham as maiores quantidades de estudos, as maiores quantidades de investimento, de iniciativa. Vocês viram que no contexto histórico a gente trabalha, olha, inclusão da acupuntura, inclusão da homeopatia. Consequentemente, existiam estudos e comprovações no Brasil quanto à existência, à prática e à veracidade dessas outras práticas. Então, assim, é mais seguro começar com essas. Consequentemente, em 2017, a gente teve a ampliação seguida de 2018 pelas seguintes portarias, né? 849 e 702 da PNPIC, onde em 2017 foram incluídas 14 práticas e em 2018 mais 10. Consequentemente, hoje, no arcabouço da PNPIC, nós temos um total de 29 práticas integrativas e complementares sendo utilizadas no contexto de saúde. Vale lembrar que quando eu executo alguma prática e digo que ela é prática integrativa e complementar, ela é uma PIC, ela tem que estar incluída no arcabouço da PNPIC. Por quê? Se ela não está aqui e eu digo, olha, eu, por exemplo, faço dança de rua, é uma prática integral para mim. Eu vou agora estimular a dança de rua. Ela está incluída na política nacional? Não. Então você não pode dizer isso. Você pode fazer que ela é qualquer outra coisa, mas ela não é uma PIC, uma prática integrativa e complementar que está presente na política. Então, quer dizer que eu não posso estimular isso? Quer dizer que a gente não pode incentivar? Pode. Mas quer dizer que ela não entra nesse contexto da PNPIC ou das práticas integrativas. Por isso que é bom a gente se debruçar quanto quais são as práticas disponíveis para mim no âmbito da PNPIC. São essas 29. Então, essas 29, se no meu município existe, é prática integrativa. Olha, na APS existe a utilização dessa prática na atenção primária, só desmembrando a sigla, né? Consequentemente, eu tenho na minha atenção primária a utilização de práticas integrativas e complementares em saúde. Mas vale salientar que ela tem que estar dentro do arcabouço ou do contexto da política. E aí, quando a gente sai disso, a gente ainda tem o seguinte: existem responsabilidades. Toda política nacional ela tem que ser bem estruturada, bem delimitada, onde são colocadas responsabilidades para todos os atores do SUS, seguindo as suas responsabilidades, claro, né? Ministério da Saúde, Estado, União, Estado e município. A União, não vou falar sobre ela, mas vou falar sobre Estado e município. Vou falar sobre todos? Não. Vou trazer alguns pontos principais para que a gente consiga entender um pouco de que, olha, realmente o Estado ou o município tem responsabilidade quanto às políticas de práticas integrativas, tá certo? Então, a partir do momento que eu trago a responsabilidade institucional, o Estado tem, olha, a responsabilidade de promover articulação intersetorial para a efetivação da política. Olha aquele momento que a referência técnica ela entra em contato, ela para poder saber como anda, se está precisando de alguma coisa, o que pode fazer. Consequentemente, olha, vamos tentar
fazer isso, ano passado teve, por exemplo, uma formação de auriculoterapia promovida pela Referência Estadual de Práticas, em articulação com os territórios. Então, o Estado promovendo as práticas mediante a participação conjunta do território e no território. Mas aí a gente vê que o Estado se movimenta, mas quem é o grande ator ou o grande responsável quanto a isso são os municípios. Então, os gestores municipais eles têm que estar sensibilizados, eles têm que estar dispostos, até porque a maior parte das articulações é de responsabilidade do município. É aquele momento que, olha, o Estado está articulando comigo quanto política, mas eu, que estou no município, que sei essa necessidade, que sei o que realmente a gente tem que estruturar agora, eu entro em articulação também com o Estado. Será que não dava não para a gente fazer assim? Olha, tem como a gente trabalhar desse jeito? Então, olha, isso é uma via de mão dupla. Implementar as diretrizes da educação permanente em consonância com a realidade regional. E aí vejam que, olha, vamos formar, vamos sensibilizar, e aí, olha, o ObservaPix, junto com a Secretaria de Saúde, fazendo o projeto Saúde Bem Viver para sensibilizar, ressensibilizar. Olha, vamos fazer aqui um diálogo com as referências para que a gente possa ressensibilizar. E aí a educação permanente, ela está sempre inclusa, sempre presente com as práticas integrativas, porque as práticas integrativas entram nesse contexto de, olha, educar, de trazer autonomia, de deixar a pessoa corresponsável. Então, tanto quanto ator, quanto gestor, a gente vai estar utilizando, tá certo, desse processo de educação em saúde. Estabelecer instrumentos e indicadores para o acompanhamento e avaliação do impacto da implementação da política. Então, sempre levantar indicadores para poder acompanhar como é que está. É por isso que muitas vezes, olha, gente, quantas práticas nós temos? Olha, quais são as práticas que estão sendo feitas? Olha, quem são os atores que estão realizando essas práticas? Porque nós precisamos dos indicadores. Porque nós reportamos à União alguns dos indicadores. Manter a articulação com o município para o apoio, implantação e supervisão das ações. Então, aí ó, entra todo aquele processo de articulação que a gente já falou sobre. E divulgar a PNPIC no SUS. Então, esse processo de divulgação e fortificação quanto Estado também é responsabilidade do Estado. E aí, a nível estatal, Pernambuco, a gente também pode ver que essas responsabilidades que estão presentes na política também encontram-se presentes na PEPIC, que é a Política Estadual de Práticas Integrativas e Complementares. Aí, no seu artigo 16, ela sai, ou ela desmembra, ela traz todas as responsabilidades do Estado. E aí, olha, a PEPIC ela é vigorada a partir da portaria CSPE de número 519, de 21 de dezembro de 2020. Então, vejam, a Política Nacional surge em 2006, a sua segunda edição em 2015, nós temos um documento de implantação 2018 e em 2020 a política estadual ela é implementada, certo? Bem recente, por sinal, né? Estamos em 2025. Então, nós estamos ainda construindo isso juntos. Então, responsabilidades do município. Elaborar normas técnicas para a inserção da política na rede municipal de saúde. Então, frente
a rede municipal, quais são os desafios, quais são as normas técnicas que a gente pode colocar para implementar, acompanhar, poder fazer com que essa política ela ganhe força e desenvolvimento. Promover a articulação intersetorial para a efetivação da política. Então, o gestor municipal, ele é o que tem maior facilidade para isso, por estar junto dos atores que estão realmente executando as práticas na ponta. Ninguém conhece mais a realidade do município do que o próprio município. E aí é quando o município, que se articula com os seus atores, também entra em articulação com o Estado, para que a gente possa realmente fortificar e unificar, e que a gente possa trabalhar da melhor forma possível. Lembrando que a linha ela não é unidirecional, ela é bidirecional. Estabelecer mecanismos para a qualificação dos profissionais do sistema local de saúde. E aí também, para mim, tudo é questão de articulação. Olha, estou vendo que meus profissionais precisam de sensibilização, de qualificação. Olha, frente ao Estado, vou para a referência, estou pensando isso, estou vendo isso, está acontecendo isso, como é que a gente pode trabalhar frente a isso? Consequentemente, a gente vai ter um maior progresso. Vocês estão vendo essa realidade, vocês estão vendo as necessidades. O município é que vê, os atores são que sabem. E aí, ó, conseguimos trabalhar da melhor forma possível. E muitas vezes o município mesmo ele consegue resolver por si só. Estabelecer instrumentos de gestões e indicadores para o acompanhamento e avaliação do impacto da implantação e implementação. Mais uma vez aí, olha, os indicadores. Eu já vou trazer também e falar um pouco para vocês quanto a alguns indicadores, para que a gente possa até, vamos dizer que conhecer um pouco mais desses indicadores que existem. Não vou trazer todos, vou trazer alguns, tá certo? E aí, é importantíssimo a gente trabalhar, acompanhar esses indicadores. Então, olha, a responsabilidade ela não é única. A responsabilidade é de todos. E principalmente do município. E divulgar a PNPIC no SUS. Consequentemente, aí vem também a divulgação a nível setorial, a nível municipal dessa política. Um minutinho, gente. Quanto à implantação e desenvolvimento das PICs no SUS, vejam só, é importante a gente ressaltar 3 processos: levantamento dos atores responsáveis, diagnóstico situacional e análise organizacional. Consequentemente, quando eu tenho o levantamento dos atores responsáveis, eu tenho o mapeamento dos profissionais capacitados e estabelecimentos que trabalham com PIX, ou que trabalhem. Então, veja, a partir desse momento, tem o meu município. Será que eu tenho gente capacitada para a realização de práticas integrativas dentro do meu município? Se eu tenho, quem são? Se eu não sei, é o momento de eu fazer o levantamento, a minha busca ativa. Olha, eu não imaginava, fulaninho que está ali, ele tem aurículo e ele pode ser um multiplicador desse processo. Ele pode ajudar nesse processo. Então, mapear esses profissionais, buscar. Veja, no meu município não tem ninguém. É o momento da gente tentar se articular. Município vizinho, será que tem? Em algum lugar próximo, será que tem? Será que eu consigo trazer alguém de outro município para poder iniciar alguma coisa aqui? É obrigado eu ter
todo dia, toda hora. Não. A gente primeiro planta a semente. Então, essa questão da gente mapear, da gente tentar verificar, trazer para poder realmente começar essa construção é importantíssimo. E aí também ver a necessidade ou a quantidade de estabelecimentos que trabalhem com Pix. Normalmente, a gente tem a Pix ela elencada em vários contextos, como, por exemplo, a Pix, ou a PIC, né? Ela, dentro da atenção primária à saúde, dentro da APS, no SF, na estratégia de saúde da família, no posto. Eu tenho em centros especializados. Então, olha, para mim, o interessante aqui é eu construir a política, ela, no posto de saúde, a gente começar a trazer ali alguns atendimentos, algumas disponibilidades no posto de saúde, frente às práticas integrativas. É interessante eu fazer um centro de prática integrativa. Então, isso são contextos que a gente vai observando e organizando. Definição de um núcleo responsável pela condução do processo. E aí é importante que esse núcleo ele seja multiprofissional. A gente tem que lembrar que ninguém é dono, detentor de todo saber ou conhecimento. Consequentemente, quando a gente está pensando na estruturação e formação desse contexto de práticas integrativas no município, no estado, é importante que a gente tenha várias cabeças, várias mentes pensantes, várias pessoas participando do processo. Então, que isso não seja retido, por exemplo, para uma única pessoa, para gerar esse tipo de sobrecarga. E aí, coordenação descentralizada, contribuindo para o aprendizado institucional. Consequentemente, novamente, a partir do momento que a gente tem algo muito profissional, a formação de um núcleo, de um grupo responsável pela condução do processo, a gente também não pode centralizar tudo. A gente tem que, olha, então aqui todos são corresponsáveis. Aqui todos vão trabalhar de forma igualitária, apesar de um estar mais à frente, claro, né? Na coordenação, mas que todos tenham esse poder, vamos dizer, esse processo de construção participativo. E aí, diagnóstico situacional. Conhecer as necessidades e vulnerabilidades do local. Ninguém melhor do que o próprio município para isso. Então, a gente já tem, olha, o conhecimento das necessidades e as vulnerabilidades do local. Dá para criar um centro aqui? Não dá. Olha, vai ser implementado na APS? Não, vai, é melhor. Olha, é melhor começar em tal lugar que vai ter melhor adesão. É melhor não. Então, esse diagnóstico situacional, olha, quantas pessoas vêm para aqui ou utilizam isso? Ali já existe prática integrativa. Qual é a prática que existe? Tem boa adesão? Não tem? É tanto que a própria política, né, ela traz para a gente dizendo que pode ser realizado questionários, tanto quanto qualitativo, para poder ter essa ideia situacional. Então, você conhece, você gosta, você utiliza, quais você utiliza. Então, para a gente poder ter essa ideia. Se utiliza quantos, como é esse processo, e tudo isso pode virar indicador. E aí a gente já volta para os indicadores. Acesso aos relatórios e cadastro da atenção básica. Hoje a gente tem que saber que 76% das PICs no SUS estão voltadas à atenção básica. Consequentemente, é importante eu também saber ou ter acesso no diagnóstico situacional aos relatórios, aos cadastros da atenção básica, quantas pessoas tem aqui, qual é o perfil dessas pessoas, o que elas podem preferir, como
eu posso pensar numa implantação de algo dentro desse posto de saúde, ok? Realização de um questionário simples, já falei para você, tanto quanto quanto quali. E também estimular o conhecimento tradicional da comunidade. E aí, a gente tem aqui também um ponto-chave, porque nós temos as PICs e nós temos a medicina tradicional, teoricamente. Então, os conhecimentos tradicionais, eles precisam ser fortificados. Ah, mas não está dentro da Política Nacional de Prática Integrativa. Não é uma prática integrativa. Ele vai entrar como medicina tradicional, saberes tradicionais. Então, mas o município, as pessoas, o local, ele tem que saber que não é porque existe uma política de práticas integrativas que o saber tradicional daquela comunidade ele será vetado. Que o saber tradicional daquele povo não será visto, não será ouvido. Isso tem que ser estimulado. Olha, eles aqui têm o costume de fazer, por exemplo, isso, porque vamos dizer que seriam povos de origem matriz africana. E aí eles têm uma tradição mais peculiar. Consequentemente, olha, o teu conhecimento não tem nada e agora é práticas integrativas. Não, as práticas integrativas elas entram e consolidam também os saberes tradicionais daquela comunidade, certo? Então, a política ela também pede esse estímulo. E aí, a análise organizacional. Inclusão das necessidades e ofertas de PIX no Plano Municipal de Saúde e na Lei de Diretriz Orçamentária dos Municípios. Então, aí a gente já tem questão de estrutura mais de organização, né? Olha, vamos começar as práticas, vamos começar como? Vamos colocar isso no Plano Municipal de Saúde e aí para que ele entre também nas diretrizes orçamentárias do município. Vou falar um pouco sobre o financiamento já já. Mas aí é importante que se a gente consegue colocar dentro dos orçamentos do município as práticas integrativas, a gente já vai ter um ganho quanto à execução dessas práticas, certo? Mas vou deixar para falar sobre financiamento já já. Organização e sistematização da oferta de PIX dentro dos serviços. A partir do momento que eu fiz o meu levantamento, o meu diagnóstico situacional, que eu observei toda aquela condição de saúde, eu consigo sistematizar um processo tanto para fornecimento quanto para implantação. E aí, realmente, o mais viável e o melhor nesse momento é a gente inserir dentro da atenção primária, como é o de maior acontecimento no Brasil. Perfeito. Vamos, inclui no posto de saúde, vamos começar com tal prática que tem maior aceitabilidade. Olha, não, a gente vai fazer um centro, porque é o melhor para o local, é o melhor para a gente aqui. Então, vamos embora, fazer um centro, como estrutura, o que é que precisa, como a gente pode fazer isso. Também correr atrás e manutenção dos padrões de vigilância sanitária, isso também é uma obrigação tanto do município quanto do Estado. Então, não é só criar. Identificar a existência ou a necessidade de locais e identificar e fortalecer a rede de apoio. Então, sempre está fortificando e trabalhando com essa rede de apoio para que as práticas elas consigam se fortificar cada vez mais nesse contexto. Pronto, financiamento. Na PNPIC, qual o investimento financeiro para as práticas integrativas e complementares? Veja só, a política
Nacional de Práticas Integrativas, ela é uma das únicas políticas que foi formada, estruturada e que não tem de forma clara o repasse de verba específico, sendo assim incluso na atenção básica, na atenção primária à saúde. Então, normalmente, quando a gente fala sobre o financiamento ou o repasse de verba para as práticas integrativas, elas estão dentro da atenção primária, dentro das questões da atenção básica. Porque ela é uma política que não tem financiamento próprio ou exclusivo para a própria política. Daí a importância também do gestor municipal tentar adequar essa realidade para as diretrizes orçamentais municipais, porque já é um ganho a mais para as práticas integrativas que estão sendo fornecidas no município. E aí é importantíssimo os dados, as informações e os indicadores relacionados às políticas, relacionadas à política de práticas integrativas. E elas devem ser registradas. Então, aí nós temos o CISAB, o CIA e o para organizações de saúde, que é o CISNES. Então, gente, é importantíssimo essa alimentação, essa colocação de indicadores, porque se eu não tenho repasse próprio de verba, o dinheiro do Ministério ele vem atrelado à atenção básica. E a atenção básica ela vai registrar o que é feito. Se eu faço e não registro, não entra como indicador, o Ministério da Saúde não vai ver o que eu faço. Ele não vai repassar a verba para a atenção básica. Se ele não repassa a verba para a atenção básica, por causa do procedimento de práticas integrativas, eu não estou recebendo nada pela prática integrativa que foi realizada. Então, não é implantar a prática integrativa, deixar que seja feito e está tudo certo. Não tem investimento, a gente vai fazendo e vai seguindo. Não. É feito, está atrelado à atenção básica, é registrado como atendimento, como procedimento, vai para o sistema, tem repasse do Ministério pelo indicador, pelo atendimento ou pelo o procedimento que foi realizado. E aí, para média e alta complexibilidade, nós temos o financiamento específico para isso. Então, aí a gente já entra em questões de ambulatórios e hospitais. Por quê? Nessa questão, a gente tem no Sistema de Informação Ambulatorial, o CIA, a acupuntura para o financiamento específico dela, para média e alta complexibilidade. E aí eu trago para vocês o código e trago também para vocês o nome. Então, olha, seção de acupuntura, aplicação de ventosa e moxa. Então, olha, no meu ambulatório, questão ambulatorial, média complexibilidade, eu fiz uma sessão de ventosa. Pode ser computada como sessão de acupuntura, aplicação de ventosas. Olha, eu fiz uma sessão de acupuntura com agulha, realmente, para a harmonização do paciente, harmonização energética. Sessão de acupuntura com inserção de agulha. Olha, eu fiz eletroacupuntura, por exemplo, eletroestimulação. Então, nesses contextos de média e alta complexibilidade, quando a gente fala do CIA, a gente já tem esse financiamento próprio a partir desses 3 indicadores próprios.
E só para a gente ter uma ideia da importância desse registro quanto à atenção básica ou estratégia de saúde da família, é importante a gente lembrar disso porque aproximadamente 78% da oferta de práticas integrativas e complementares no Brasil, ela é feita pela APS, pela Estratégia de Saúde da Família. 16,6% da oferta é média e alta complexibilidade e 3,4% da oferta é alta complexibilidade. Então, a quantidade de serviços fornecidos para média e alta complexibilidade são muito poucos, irrisórios. Consequentemente, a gente tem que ver, estimular, fortificar o cadastro de indicadores realmente a partir da atenção primária à saúde. E aí, quando a gente fala desse contexto de atenção primária à saúde, realizando, vamos dizer que esse preenchimento, a gente traz o seguinte para vocês. Eu trago aqui um panorama, mais ou menos, da oferta de serviços de práticas integrativas e complementares por tipo de estabelecimento. Então, quem traz ou quem criou essa tabela foi Silva, em 2021, tá? E aí, ela traz para a gente o seguinte: Brasil, de janeiro a setembro de 2017. Hoje, então, já pode estar um pouco modificado essa estrutura. Mas o que é que a gente tem? Vejam que 5.547, isso em 2017, ou mais ou menos 64,7% dos serviços de PIX, eles são ofertados por centros de saúde ou estratégia de saúde da família. E aí, fortificando mais uma vez que a atenção primária, ela é, hoje, o carro-chefe de fornecimento de práticas integrativas. E se eu digo que eu tenho cadastro no Cines, dizendo que tem prática integral, e não alimento o sistema falando sobre as realizações dessas práticas, como é que eu vou ter indicadores para isso? Aí também temos o segundo lugar, clínicas especializadas ou centros especializados de práticas, num total de 12,9%. Então, os outros também são importantes, têm sua contribuição, claro, mas eu queria principalmente trazer esses dois para a gente ter uma ideia de que, olha, realmente o fornecimento de PIX hoje, no Brasil, ele está voltado à APS, Atenção Primária à Saúde, e também a clínicas especializadas. E ainda, trazendo o panorama de Silva, né? Ele traz o seguinte: números de equipes da atenção primária com oferta de PIX em 2016, segundo dados do PENMAC. E aí vejam, qual é o maior fornecimento dentre o arcabouço das práticas integrativas e complementares? Medicina tradicional chinesa. Práticas corporais. Na verdade, aqui está outros, né? Mas outros eu não contei porque vão entrar diversos tipos de práticas, que são qualquer outro tipo de prática. Então, assim, quando eu tenho realmente estruturadozinho, eu tenho práticas corporais da medicina tradicional chinesa e eu tenho, olha, com 14,9% plantas medicinais e fitoterapia. Aí, seguido de 12,7% acupuntura. Então, como sempre, a fitoterapia, a acupuntura, né, medicina tradicional chinesa, ficando à frente das realizações de práticas. Até porque aí, quando eu tenho a realização dessas práticas, normalmente enfatizada, a MTC
a fito e a acupuntura já estão desde 2006. Então, já estão sendo bem mais trabalhadas quanto às outras. E aí, aqui desconfigurou um pouco, mas eu acho que dá para a gente ter uma ideia. Eu trago para vocês agora dados do CISAB, que é o Sistema Informatizado da Atenção Básica, tá certo? Gente, ele traz para a gente o seguinte: quantidade de procedimentos ou de atendimentos cadastrados, lançados. Lembrando que o que não é lançado, o que não é alimentado, não é realizado. Então, eu tenho a acupuntura no meu município. Tá certo, o sistema é alimentado quanto aos atendimentos, quanto aos procedimentos realizados. Não, então não é feito. Isso é importantíssimo que a gente tenha em mente, para que a gente possa realmente ter essa ideia. Então, olha, atendimentos individuais registrado quanto às racionalidades, isso de janeiro a novembro de 2024. No Brasil, eu tenho um total de 864.563. Então, olha, medicina tradicional chinesa, antroposofia, homeopatia, ayurveda, fitoterapia e outros, que entram todos os outros tipos de atendimento. Consequentemente, esse é o meu panorama nacional. Mas aí, poxa, se esse é o panorama nacional, existe também, então, por estado. Vamos para o panorama estatal. São Paulo, em primeiro lugar, com 15,6% dos registros. Minas Gerais, em segundo. Rio de Janeiro, terceiro. Aí, ó, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul. E Pernambuco, em sétimo colocado, que ali está cobrindo, mas é 4,6% dos registros. E aí eu tenho, por exemplo, medicina tradicional chinesa, 19.128 atendimentos. Será que de janeiro a novembro de 2024 só foram realizados 19.128 atendimentos voltados à medicina tradicional chinesa? Ou será que foram mais? Será que há uma subalimentação do sistema? Lembrando que o repasse de verba para atenção básica só é feito a partir de atendimento ou de procedimento. Se não é registrado, não é feito, não há repasse. E aí, para a gente poder entrar no contexto realmente mais regional, eu trago agora para vocês questão dos atendimentos por município. Então, olha, quais são os municípios que fazem esses atendimentos? Gente, aqui não quer dizer que os municípios que não entraram nessa tabela não fazem atendimento. Quer dizer que eu trouxe os 6 com o maior número de registros de atendimentos. Então, Recife, em primeiro lugar, com 12%. Garanhuns, em segundo lugar, com 8,6%. Caruaru, em terceiro, com 7,6%. Surubim, em quarto, com 6,5%. Petrolina, em quinto, com 6,3%. E São José da Coroa Grande,
em sexto com 5,1%. E aí, o que eu também trago nesse contexto? São José da Coroa Grande não teve, por exemplo, nenhum atendimento voltado à medicina tradicional chinesa, nenhum atendimento voltado à antroposofia, nenhum atendimento voltado à fitoterapia. Os atendimentos dele foram apenas outros, usando outros tipos de racionalidade que não essas. E aí se resumiram a 2029. E mesmo assim, por exemplo, ele ficou em sexto lugar. Será mesmo que São José da Coroa Grande não teve nenhum atendimento voltado à medicina tradicional chinesa? Só para levar a gente a pensar um pouco quanto aos indicadores. Será mesmo que não existe? Pode não existir? Pode. Mas, assim, é bom que a gente sempre pense nessa questão. Olha, tem atendimento de acupuntura. Acupuntura, o atendimento é MTC. Não consta no sistema, não teve atendimento. Então, só para a gente poder ter essa ideia, tá bom? E isso aqui são dados, tá, gente, do CISAB, do Sistema de Informação Saúde da Atenção Básica. Aí, disponível para todos. Mas aí é importante só para a gente poder ver e falar sobre a questão de indicadores, que é importante a gente fazer. Olha, teve, vamos colocar, foi realizado, vamos colocar. Lembrando que muitos desses atendimentos eles estão ligados à atenção primária à saúde e eles têm que ser lançados como atendimento ou procedimento para que haja repasse para a atenção primária. E aí a gente depois pode até ganhar um espaço na atenção primária dizendo, olha, está tendo muito atendimento, muito procedimento, então a gente também precisa, vamos dizer assim, que saber, olha, a verba para as práticas integrais. Certo? Vamos dizer que esse jogo de cintura, essa conversa, para que a gente possa realmente ganhar espaço. O que eu acredito é que muitas vezes a gente deixa, vamos fazer, vamos, tá, e fica nessa questão e a gente perde espaço. É mais fácil eu fazer uma sessão de aurículo do que eu realmente comprovar, por exemplo, que estou fazendo aurículo. E aí, olha, quando a gente sai, por exemplo, agora do questão de atendimento para o número de procedimentos registrado quanto às práticas integrativas de janeiro a novembro de 2024, também pelo CISAB. Gente, eu tenho uma lista de 36 procedimentos relacionados às práticas integrativas e complementares. Eu trouxe todos? Não. Eu trouxe alguns. Para que a gente tenha uma ideia, um panorama geral, tá ok? Então, vejam só. Quando a gente traz esse panorama, eu trago também a questão dos estados em ordem crescente. O estado que tem o maior número de procedimentos é Minas Gerais, seguido de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e, em sexto lugar, Pernambuco. E aí eu trago para vocês também a questão da quantidade de registros em cada procedimento por estado. Claro que aqui é só dos selecionados, né? Então, olha, acupuntura com ventosa, com agulha, auriculoterapia, aromaterapia, imposição das mãos, reiki, terapia floral, tratamento homeopático. E aí, uma coisa que é interessante a gente falar. A política traz, por exemplo, reiki e imposição das mãos.
São coisas parecidas, mas são coisas diferentes. Eu tenho 0 registros de reiki no estado de Pernambuco. Porém, eu tenho 473 registros de imposição das mãos no estado de Pernambuco. E aí, eu me questiono o seguinte, olha, o reiki, ele pode estar dentro da imposição das mãos, ele é uma prática de imposição de mãos, pode, mas são a mesma coisa? Não. Então, se o procedimento, a sessão é de reiki, vamos dizer que está fazendo reiki. Isso gera dados. Isso mostra que a gente está realizando essa prática. Olha, o que é isso que tu está fazendo? Ah, não, é uma técnica de imposição de mãos. É reiki? Não. Então é imposição de mãos. Para a gente ter também essa dicotomia. Olha, é reiki? É. Reiki na linhagem dos 8 tibetano. Massa. Registra reiki. Estou realizando sessão de reiki. Ele é um reikiano. Então, toda a sessão que ele fizer, todo procedimento é reiki. Ah, não. Ele, por exemplo, faz Jorei. Jorei é uma terapia de imposição de mãos. Jorei não é reiki. Então, se ele, o profissional, faz Jorei, entra como imposição de mãos, não entra como reiki. E aí a gente também alimenta o sistema dessa forma mais dividida. E aí eu também trago agora os registros voltados à questão municipal. Os 6 municípios com maior registro de procedimentos em práticas integrativas. Lembrando que eu estou falando aqui da realização do procedimento, não. Eu estou falando da questão de cadastro de indicadores. Porque, para mim, só é feito o que é registrado. Consequentemente, Recife em primeiro lugar, Caruaru em segundo, Surubim em terceiro, Vitória de Santo Antão em quarto, Barra de Guabiraba em quinto e São Caetano em sexto. Novamente digo, só coloquei os 6 primeiros municípios em ordem, tá certo? Mas, na hora de contabilizar, eu contabilizei todas as 36 práticas registradas no sistema. Aqui, eu só coloquei essas a nível de conhecimento, nível de informação, para que a gente tenha essa ideia, ok? Mas não quer dizer nada, até porque senão ia caber na tabela. E aí eu também trago, olha, a gente viu que no estado, ninguém aplica reiki. Aí quando eu vou para imposição de mãos, por exemplo, desses municípios que entraram na tabela dos 6 primeiros, eu tenho Recife fazendo de janeiro a novembro de 2024 22 procedimentos de imposição de mãos. E Vitória de Santo Antão, 26. Será que essa imposição de mãos, algumas delas, não pode ter sido reiki? Pode. Eu sei, não. Pode ter sido Jorei? Pode. Eu sei, não. Então, a alimentação correta também ela ajuda nesse contexto. E é uma coisa também que me faz pensar, porque na política ele trouxe um panorama para a gente. E ele traz a terapia reiki como uma das terapias que são utilizadas na atenção primária à saúde. E assim, que são utilizadas com um certo potencial. Não é aquela de, olha, tem 2 utilizações de reiki, é irrisório, não vai nem entrar na política. Não. Tinha uma quantidade, sim, irrisória não, desculpe, uma quantidade, sim, boa,
de aplicações de reiki. E aí, eu tenho dizendo que na política que existe a aplicação de reiki na atenção primária, por exemplo, e quando, por exemplo, eu venho para os indicadores, eu não tenho nenhuma aplicação de reiki. E aí, só para a gente também poder se apoderar de quais são os procedimentos desses indicadores cadastrados, para que eu possa registrar de forma correta. Olha, quais são os atendimentos, para que eu possa também alimentar o sistema, registrar de forma correta, para que haja o correto repasse. E aí, para a gente poder refletir um pouco, Silva diz o seguinte: há uma insuficiência na oferta de PIC, no que se refere à atividade e ao número de serviços, que são irrisórios para a dimensão do SUS no Brasil. Eu concordo com Silva. A partir desse momento, quando a gente diz que, olha, realmente a oferta das práticas integrativas e complementares no Brasil ainda não é o suficiente para suprir ou adequar a demanda que existe. Mas, muitas das vezes, o que a gente critica, por exemplo, né, é o não financiamento próprio. Eu concordo. A Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, ela deveria ter esse financiamento para ajudar a progressão dessas práticas. Mas aí eu também já acrescento aqui, nós temos que manter os nossos indicadores para mostrar que ao Ministério da Saúde, para mostrar à União que nós estamos fazendo. E que isso pode ser rentável. E que isso pode valer a pena. Porque senão, se eu não mostro, a União também muitas vezes ela pode não investir adequadamente nisso. É tanto que esse ano vai fazer 19 anos da nossa política, e a nossa política ela ainda está crescendo. Ela é um bebê, mesmo depois desse tempo todo, sabe? Então, assim, que nós consigamos cuidar bem dela e consigamos ampliar mais ela, né? E com isso, trago também alguns questionamentos, como, por exemplo, qual o diagnóstico situacional da Pix hoje no meu território? Não só para implantação e implementação de Pix, mas para a avaliação do meu território. Isso é importantíssimo. Qual é o meu diagnóstico situacional hoje? Eu tenho oferta? Qual é a minha oferta? Quanto é minha oferta? A quem é a maioria da minha oferta? Quais práticas são ofertadas? Qual é a maioria dessas práticas? Então, todo esse diagnóstico é importantíssimo a gente obter. Os registros, eles estão sendo realizados de forma correta? Muitas vezes não é alimentado de forma correta porque não se sabe. E aí, esse toque é exatamente para a gente dizer, eita, agora vamos ver sobre esses registros? Olha, vamos começar a alimentar esses indicadores? Olha, vamos ver o que é que a gente pode fazer para melhorar isso? Então, só para a gente poder também ter uma ideia dessa questão desses indicadores. A gestão está incentivando e articulando as práticas? Então, olha, e aí? A gente está conseguindo realmente incentivar a utilização, a adesão das práticas integrativas? A gente está conseguindo articular isso bem, tanto com o Estado, ou o Estado com o município, e isso com os atores que estão na ponta? A monitorização efetiva, ela está acontecendo? Olha, como é que está? Está progredindo bem? Está precisando de algo? O que é que a gente pode melhorar? Como a gente pode fazer? E aí, a pergunta que eu já lancei, como podemos melhorar? Porque, como diz a música, para frente é que se anda. E é exatamente essa a ideia. A gente vislumbrar, a gente ver o que está acontecendo, olhar o passado, por isso que a gente tem que começar com o contexto histórico para poder refletir o presente e melhorar o futuro. Isso é o que a gente tem que estar fazendo diariamente. Aqui estão algumas referências que eu utilizei e ainda, né,
18 anos de Pix, mas assim, esse ano fazem 19, e ano que vem, 20 anos de PNPIC. E aí, onde nós estamos? Onde nós chegamos? É importante que a gente sempre reflita quanto a isso e que consigamos cada vez mais ampliar esse acesso, levar essas práticas ao usuário, incentivar esse tipo de prática, e que a gente possa fortalecer isso no nosso sistema. Obrigado. Eu falando aqui, o microfone fechado. Obrigada, Cristóvão, pela excelente apresentação. Microfone, Virginia. Eu abri e fechei. Desculpa, minha gente. Obrigada, Cristóvão, novamente, pela sua brilhante discussão conosco aqui nessa roda de diálogos, né? Eu quero registrar aqui que Marisa Elias colocou para você que as informações foram riquíssimas, certo? E registrar também que essa proposição aqui de discussão na roda de diálogo, ela não permite uma discussão, né, um diálogo com o vídeo, mas com o bate-papo. Então, eu já fui separando aqui, você também pode dar uma olhadinha, Cristóvão, mas eu já separei alguns aqui para a gente estar discutindo, né? Mas antes, eu queria pedir para que quem não colocou ainda sua dúvida, sua pergunta, né, possa colocar no chat, né, conforme o slide, acho que o penúltimo slide que Cristóvão colocou, que ele traz algum questionamento, alguns questionamentos, e questionamentos que forem surgindo mesmo, que a gente possa estar discutindo aqui, né? O tempo é escasso, pode ser que fique alguma pergunta sem resposta, né? Mas aí encaminha para a gente depois, via e-mail, via contato, não tem problema nenhum, e que a gente vai respondendo, e o que a gente não souber, a gente vai correr atrás para discutir com o Ministério, com o Observa Pix, com a Fundação, com a Fiocruz, né? Em detrimento a tantos parceiros que compõem a rede da Política Nacional das Práticas Integrativas e Complementares. E aí eu queria deixar registrado aqui a presença que eu pude ver aqui ao longo do bate-papo, da quinta GERES, da sexta, da sétima GERES, né, as referências das práticas integrativas e complementares, da saúde mental, deixar o registro aqui também da professora Eulina, da Unifacol, em Vitória de Santo Antão, e aí, consequentemente, ela traz também a representação da Liga Vetflora, lá de Vitória de Santo Antão, a presença do município de Poção e Pesqueira, né, na pessoa de Elton, e aí a gente tem também a presença do Qualivida, né? Qualivida é o programa de qualidade de vida aqui da Secretaria Estadual de Saúde, implantado aqui na SES, né, nos consultórios, no consultório e no Bongi. Então, assim, participação aqui de Luciane, de André e equipe, né, que tem um trabalho bem integrado com as práticas integrativas, uma proposta de implantação, né, que já aconteceu, e implementação, tanto aqui na Secretaria Estadual de Saúde, como uma proposição de fortalecimento a partir de implantação nos 6 grandes hospitais do Estado, né? Abreu e Lima, deixa o registro aqui, entre outras pessoas que se sintam contempladas aqui, que eu não consegui falar, porque o bate-papo é muito dinâmico, né? A princípio, eu queria colocar, antes de abrir para as perguntas, para as discussões com a interação aqui com o bate-papo, que hoje, né, a política estadual de práticas integrativas e complementares em Pernambuco, ela hoje não, a partir de 2020, desde 2020, é uma criancinha ainda de 4 anos, ela é uma política estadual, né, com portaria descrita de dezembro de 2020, apesar de Cristóvão ter colocado muitíssimo bem que, na sua grande maioria, no nível de atenção à saúde, a política, né, as práticas integrativas e complementares, ela se situa na atenção primária, né, mas ela é uma política transversal, que pode estar presente, como o Cristóvão bem colocou,
nos diversos níveis de atenção à saúde, né, desde a atenção primária até a alta complexidade, com as suas devidas possibilidades de realização, mas, de fato, a gente vê as práticas integrativas na porta de entrada do SUS, que é a atenção primária à saúde, né? Então, especificamente, hoje, na SES, a política estadual está situada na Diretoria de Políticas Estratégicas, né? Não mais na atenção primária. Mas isso não impede do trabalho acontecer de forma integral, de forma intersetorial, junto com a atenção primária, né? Esse é o grande desafio hoje no trabalho diário aqui da política estadual, né? Então, dentro desse processo, a gente está aqui falando de caixinhas de organograma, a gente está ligado à gerência de atenção à saúde mental, não como eixo de atenção à saúde mental, mas como uma política transversal, né, que segue o curso de todas as políticas estratégicas aqui da diretoria, né? E aí, dentro dessa proposição, cada município, né, ele tem uma conformação, ele vai fazer a sua conformação dentro da proposição. Então, essa iniciativa aqui, dessa experiência da roda de diálogo, está sendo muito rica. Primeiro porque é um desafio, ela está acontecendo aqui no mês de janeiro, né? Mês de férias para muitas pessoas, principalmente para os professores, né, Cristóvão? Para os palestrantes, que é um desafio, assim, e com muita boa vontade. Eu já agradeço aqui a boa vontade de Cristóvão, né, mesmo de férias, estar presente aqui com a gente, ontem, professora Camila, e para quem chegou depois um pouquinho, a roda de diálogo ela se estende até o final de janeiro, todas as terças e quintas, de 9 às 11h30. Então, serão 8 encontros que estão sendo trabalhados com a Escola de Saúde Pública, né? E aí eu deixo já um agradecimento especialíssimo à escola, aqui nessa transmissão, na pessoa de Romero, que está acompanhando a gente e apoiando toda a parte técnica, né? Mas registro também que essa roda de diálogo ela nasceu lá atrás, né, o ano passado, e aí fica o agradecimento para a Manu, para a Thalia, para a Adna, para Arnaldo e todo mundo que apoiou essa ideia, né, essa proposição. Dentro dessas discussões, a gente vai trazer várias discussões, né? A gente já começou ontem com a professora Camila falando um pouco de todo o contexto, né? Que aí Cristóvão falou também um pouco inicialmente na discussão dele aqui, e a gente vai ter também a oportunidade, né, já dando um spoilerzinho para quem quiser participar, a gente vai ter a oportunidade de ver experiências aqui do estado de Pernambuco, né, de municípios, de serviços hospitalares dentro do processo. E aí a gente percebe, Cristóvão, dentro do que foi discutido, várias proposições de avanços, né, que a gente fica muito feliz mesmo de ver esses avanços dentro do processo, mas a gente vê que a gente precisa ainda caminhar bastante dentro dessa proposição para que a gente possa trazer esse processo mais unificado, né? E aí eu destaco aqui na fala de Luciane uma proposição que ela trouxe ontem e que é muito pertinente, duas, na verdade, né? Uma que é a gente ter o Comitê das Práticas Integrativas e Complementares no estado de Pernambuco, né? Então, esse comitê, no passado, ele já existiu, as práticas faziam parte do Comitê de Equidade, mas com a nova conformação da gestão, a gente não tem ainda esse comitê das PICs, mas fica como proposta, Luciane, desde ontem que a sua proposta já foi registrada aqui, né? Bem como uma proposta que ela traz também que é pertinente demais, que é a questão da participação do LAFEP nas práticas integrativas e complementares, que muito pode contribuir, né? Com a fitoterapia, com os florais, com os óleos essenciais dentro do processo. E aí, nessa discussão, Cristóvão, a gente tem algumas perguntas aqui, né, que a gente traz de dúvidas mesmo dentro do processo, onde a gente tem Rejane, ela
pergunta aqui, eu acho que já foi meio que respondido, mas se você quiser complementar, fique à vontade. Ela diz assim: qual o sistema que o estabelecimento precisa estar cadastrado para o registro das práticas? Só o SENES? Né? Então, assim, vou deixar para você ir respondendo e a gente vai avançando nas perguntas. O cadastro do SENES é importante, né? Porque aí a gente tem o cadastro dele, do serviço, para que seja dispensado assim, olha, o fornecimento de práticas pelo aquele local. E aí, a partir desse contexto, a gente tem a questão, vamos dizer que, das práticas que são oferecidas. Eu até estava dando uma olhadinha aqui, Virginia, se você me permite já Não, falar um pode pouco. ficar à vontade. Realmente, essa questão do código do Reiki acontece. O que me levou a questionar isso foi o seguinte, o CISAB, eu postei essas informações de 2024, e alguns procedimentos, como vocês podem ver, tinha procedimento de Reiki. Então, eu realmente não sei se o código para o cadastro do Reiki, ele foi retirado, se ele mudou, mas o que me levou a esse questionamento maior foi que esses dados de 2024 tinham cadastros de Reiki e tinham cadastro de imposição de mãos. Posso te responder essa? Pode. Pronto. Eu tinha feito uma consulta, né, ao Ministério da Saúde, estava aguardando o retorno, e aí obtive há um tempo atrás, né, esse código ele ainda está disponível para consulta nos sistemas de informação em saúde, né? E isso causa meio que uma certa confusão, porque quando a gente vai fazer a pesquisa como você fez no sistema, a gente vai ver de fato os dois, né? Mas o código de Reiki ele foi revogado, né, desde 2019. E atualmente a gente usa para o registro e monitoramento o código de cessão de imposição de mãos, que eu posso até estar colocando aqui no chat para tirar essa dúvida. E aí as pessoas já colocarem. Mas, de fato, quando a gente acessa, a gente verifica os dois, entende? Pronto, porque aí foi até um questionamento meu. Lembra que eu estava até conversando contigo, Virginia, quanto a isso? E aí... eu tinha feito essa consulta, mas eu não tinha recebido a resposta. Aí agora eu consultei de novo a Natália pedindo que ela respondesse, e aí ela me mandou agora há pouco. Pronto, porque aí o meu maior questionamento foi se a gente tem a prática, por exemplo, cadastrada e deliberada, porque eu não vi se tipo tinha voltado, né? Se tinham revogado a revogação, por exemplo, e tinham trazido novamente. E aí, como eu vi no cadastro o indicador, para mim é assim, é importantíssimo que a gente mantenha a descrição, para que a gente realmente possa mostrar o que está sendo feito de forma mais coerente possível. E aí sim, a gente manda, vamos dizer que mantém o local cadastrado no Sines, para que a gente possa mostrar de que ele fornece prática integrativa, e depois a gente lança as práticas, porque aí é aquela coisa, né? O sistema já vai reconhecer também o local quanto um local fornecedor de práticas integrativas e complementares. Isso, na verdade, é uma falha, né? Ainda está no sistema dessa forma, porque confunde, né? Porque traz uma informação incorreta. Então, desde 2019 já deveria ter sido ajustado no sistema. Mas a gente sabe que essas modificações, elas são lentas, né? Existem as normalizações legais através das portarias, dos decretos para informe, mas termina que, na prática, às vezes no sistema de informação isso demora a ser atualizado e ajustado. Por isso que eu reforcei aqui de novo a consulta enquanto você estava conversando ao Ministério e pedi que ela me respondesse com urgência, porque eu já tinha consultado, mas não tinha tido a resposta. Mas aí está a resposta e eu coloquei aqui e pedi para Romero colocar aqui no chat, tá certo? Inclusive com o código, tá? Que é o código de imposição de mão, de fato. Terminou a resposta? Sim. Pronto. Então, eu registro também, assim, o quanto é importante essa movimentação, como essa roda de diálogo, né? O ano passado a gente estabeleceu no Estado
nas 12 regiões de saúde, referências para as práticas integrativas e complementares, né? Algumas delas estão aqui participando conosco, Raquel, Cecília, não sei se tem mais alguém, porque eu não consigo dar conta aqui do bate-papo e estar falando ao mesmo tempo, e são muitas mensagens. Mas, assim, sintam-se todos bem acolhidos aqui. Essas pessoas, elas são referências das práticas integrativas, né, da política estadual, em detrimento a outras políticas também que elas trabalham, e aí a gente consegue trabalhar a transversalidade nesse processo. E uma das coisas que a gente discutiu ano passado e que a gente já está dando resposta aqui é exatamente essa necessidade de discussão, de formação, de entendimento como as coisas funcionam. Por quê? Como o Cristóvão tão bem colocou, a política de práticas integrativas e complementares, ela não tem um financiamento próprio, né? Ela vem pelo financiamento de outras políticas, ela vem pelo trabalho de forma integral, né, em relação às ações de outras políticas, como, por exemplo, a questão da atividade física. Hoje, a gente tem um incentivo à atividade física, onde a gente tem várias práticas integrativas e complementares que acontecem de forma coletiva, que podem ser financiadas desde que haja o registro, né? Então, acho bem importante essa questão aqui do registro da experiência exitosa. Por quê? Porque a política, ela tem uma coisa interessante, que o Cristóvão também colocou bem legal, é que a gente tem essa disponibilidade de estar fazendo de forma bem tranquila. Tranquila que eu digo é no sentido que a gente tem governabilidade no município, a partir da proposição do gestor, de estar implementando processos, né, formatos de atuação de acordo com a necessidade de cada município, de cada regional. Né? Então, entrando um pouquinho nessa proposição, eu queria que Cristóvão falasse um pouquinho para a gente do projeto Saúde e Bem Viver, que é um projeto que está vindo, já chegou, né? Está vindo, não, já chegou em Pernambuco e em alguns outros estados da federação. É um projeto que vem pela Fiocruz Pernambuco, que é financiado pelo Ministério da Saúde, e que ele trata, né, essa questão do trabalhador e do usuário do SUS. Queria que Cristóvão se colocasse um pouquinho, né, enquanto coordenador desse projeto, junto comigo na referência técnica da política, como é que ele vai se dar? E falasse um pouquinho do spoiler, do que é esse projeto, como vai se dar. Então, o projeto de Saúde Bem Viver, né, é um projeto da Fiocruz em parceria com a Secretaria de Saúde. E aí entro eu aqui nessa ajuda, a Virgínia, como coordenador de articulação territorial, exatamente dando essa pluralidade, né, que as práticas necessitam, várias cabeças, para a gente poder trabalhar da melhor forma. E aí a gente também, inicialmente, né, conta com a colaboração de todos, seja referência, sejam pessoas da ponta que estejam engajados nesse projeto. O projeto Saúde Bem Viver em si, ele não é um projeto voltado às práticas integrativas, mas ele é um projeto voltado à ressensibilização. Ele não é voltado para a formação, né? Em práticas Formação em práticas integrativas, né? integrativas. Isso. E aí, mas sim sobre ressensibilização, de trazer, por exemplo, o usuário a trabalhar nesse contexto, vamos dizer, das práticas integrais ligadas à saúde mental para melhorar o seu dia a dia, para melhorar a sua vida. Nessa questão, o projeto Saúde Bem Viver, ele quer ressensibilizar o usuário, trazer de A novo. partir do profissional, né, Cristóvão? Sim. A partir do olhar do profissional, entendendo que as práticas podem ser utilizadas por você, profissional de saúde também, no seu E isso não autocuidado. só, Né? não só usar, não só aplicar, mas também ser um usuário, né? Desse contexto. E aí aquela coisa do momento em que eu utilizo e eu sei que funciona, eu consigo olhar, ser um multiplicador dessas questões. E aí o projeto Saúde Bem Viver em si, em sua estrutura, ele preza
mas trazer isso, essa ressensibilização do conhecimento que existe, como eu posso vamos dizer que assim, me cuidar quanto a isso, tá certo? Participando desse processo. Então, vai ser algo, uma construção assim, nova, por causa de alguns contextos, né? Como, por exemplo, o aluno-equipe, mas que a gente vê que é um projeto de uma estrutura maravilhosa, que vai trazer benefícios não só para o profissional, como para o município, como também para o usuário. É um projeto pensando em cuidar do cuidador. Muitas coisas que muitas vezes a gente deixa isso passar. É muito fácil eu parar para cuidar do outro, para poder fazer alguma atividade para o outro, mas esse é um momento para o profissional parar e pensar um pouco em mim, ele pensar em si, ele se reconectar, ele buscar uma coisa que hoje, vamos dizer que a partir do nosso corre-corre é tão difícil, a saúde mental. Exato. Só fazendo uma pausa, mas voltando também ainda para esse ponto, só registrando aqui, Luciano está colocando aqui, eu falei no início, vou repetir aqui, esse momento da gente, ele gera uma certificação, uma declaração de presença, de participação de 2 horas na roda de diálogos. E daqui a um pouquinho, Romero vai colocar, né, como ele já registrou aqui, o link, né, para que você possa preencher e a declaração ela já fica liberada. Agora, para isso, é importante que você esteja inscrito também na página da ESP, tá certo? Algumas pessoas ontem tiveram dificuldade, mas porque não estavam inscritas. Então, assim, já faz rapidinho a sua inscrição para poder não ter problema na hora que o link for colocado. Então, ainda só colocando aí o projeto de Saúde Bem Viver, ele vem com uma proposição, né, que eu acho muito legal também, diante do que foi colocado aqui, que é esse momento que a gente está de início de gestão municipal. Né? Por quê? Porque para que a gente possa sensibilizar as práticas integrativas e complementares, a gente só vai conseguir, né, por 2 caminhos. Primeiro, se o gestor ele precisou, utilizou e viu o resultado, porque sentiu na própria pele, né? Uhum. E aí eu trago até um registro aqui que a gente fez ontem, eu vou repetir, de uma atividade que a gente fez aqui na SES em 2023, na Semana do Servidor, onde a gente trouxe as práticas, né, bem presente a partir do Qualivida para os profissionais, para os servidores. A gente aproveitou esse momento para a implantação das práticas aqui no Qualivida, no consultório, e a gente também chegou perto do gestor. Então, a gente chegou perto dos secretários e dos diretores, que são pessoas também que precisam ser cuidadas e muitas vezes, em detrimento à agenda, não conseguem ser cuidadas, e a gente ofertou as práticas. Né? E como foi bom nesse processo para eles. Só que essa proposição de ampliação e de fortalecimento, ela não só vem com a utilização das práticas, no entendimento do resultado das práticas. Ela se faz também com tudo que foi colocado aqui por Cristóvão, com registros, né, com números, com fortalecimento do sistema. Porque para a gente poder chegar no gestor, a gente tem que chegar com resultados. Tá? A gente está falando de um orçamento apertado, né, de um orçamento restrito, que precisa ser priorizado pelo gestor. Então, se eu sou um gestor e tenho um orçamento a ser utilizado, eu preciso escolher na média e alta complexidade ou no investimento das práticas integrativas, pela atenção básica. Qual é a grande chance que eu tenho de priorizar esse investimento na média e alta complexidade? Né? Mas se eu trago números, se eu monitoro, se eu trago resultados, eu tenho grandes chances de estar na agenda orçamentária, no planejamento que precisa ser feito de um ano para o outro para a utilização do orçamento. Então, é um pouco também nessa pegada que o Saúde Bem Viver ele vem trazer, né? A partir desse processo do olhar do profissional de saúde para as práticas, para a utilização para ele,
trazendo para o seu território, entendendo o que é que acontece com as práticas, ou se não acontece as práticas no seu território, e nessa sensibilização com o gestor, né? Então, eu acho que a gente responde um pouco do que foi colocado aí dentro dessa proposição, né? Registro mais uma vez a importância do tema, né, que foi destacada aqui o tempo todo, Cristóvão, dentro dessa discussão rica da gente. E aí eu trago mais uma pergunta, né, uma solicitação de Marisa, que ela diz assim, como registrar, que aí talvez a gente possa tirar até como sugestão de um tema amplo, depois de discussão, de um treinamento de fato, né? Mas essa é uma proposição que eu deixo aqui também para os municípios, para trazer essa discussão e a gente está à disposição também para ajudar aí no processo. Ela pergunta assim, como registrar as práticas no PEC? E aí ela diz assim, que percebe que tem muito ACS no território, usando, né, utilizando, cuidando das pessoas com as práticas sem o devido registro. Cristóvão, quer comentar sobre essa pergunta? Pronto. Sobre o registro em si, o lançamento do registro, eu vou ser bem sincero, eu não tenho a propriedade quanto a isso, sabe? Então, assim, eu acho que, como o Virginia bem falou, um momento formativo quanto a isso, até eu me ponho à disposição para esse momento, para que a gente possa realmente crescer junto. Eu acredito que as práticas são isso, é um momento de contemplação que a gente cresce junto. Então, eu também não tenho competência total acerca desse lançamento, mas veja como é importante vislumbrar os atores. A gente, a partir desse momento, realiza um diagnóstico situacional, né? Eu vejo que eu tenho profissionais ali que fazem atendimento e que eu posso inserir isso. Olha, então eu já posso, por exemplo, pensar nos sinais para ver se está cadastrado, se não está. Se tiver, olha, depois tentar ver essa questão, como é que a gente pode fazer esses lançamentos para poder contabilizar realmente a realização daquelas práticas de forma efetiva. Olha, não é aquela coisa de está sendo feita e acabou-se, mas sim, está sendo feito, é um procedimento e que vai ser gerado e que vai desencadear realmente um indicador, que vai desencadear um financiamento. Então, esse processo ele é extremamente importante, principalmente desse diagnóstico situacional. Aproveitando também a fala de Virginia, eu trago a ideia que também dei uma lida aqui, eu vi que muitas vezes a gente também tem a questão de alta e média complexibilidade, né? A subnotificação ela não parte só da atenção primária, mas também de todo o contexto. E aí eu também trago para a gente a questão de, gente, a PNPIC é uma criança. Mesmo com quase 20 anos aí, ainda ela é uma criança. A PEPIC é uma criança também. É um bebê. Um bebezinho É um bebê. ainda. E aí a gente vê a ideia do seguinte, como registro na MAC, média e alta complexibilidade, eu tenho 3 códigos. Uma prática, acupuntura. No mestrado, eu trabalhei com Reiki em profissionais de terapia intensiva dentro do hospital. Mostrei efetividade. Mostrei. Comprovei isso. Comprovei. Porém, se eu mostro para um hospital que, por exemplo, o reiki é bom e é viável para os profissionais, ele entra na média e alta complexibilidade, segundo viés, como é que eu vou fazer esse lançamento? Então, aquela coisa da gente, olha, dá para fazer, vamos fazer, como é que a gente pode fazer? Vamos tentar articular. Eu acho que a articulação, ela entra nesse contexto como algo crucial. De, olha, dá para a gente implementar isso, dá para a gente implementar, vamos tentar fazer, como a gente pode fazer para que a gente consiga realmente agregar todos esses pontos. E aí eu trago aqui a observação de coordenação de práticas integrativas e complementares. Eu só não sei qual é o município, se foi registrado eu não vi. Então, não estou dizendo o nome do município, estou dizendo só como está sendo identificado aqui no bate-papo.
que pergunta assim, tem alguma previsão para o início do projeto Saúde Bem Viver para os municípios? Sim, a gente tem. Na verdade, ele deveria ter começado no ano passado, porque a gente disse sim ao projeto, né, por entender ser de grande importância. A SES disse sim, abraçou, né? De novo, eu repito, é um projeto que tem a coordenação da Fiocruz Pernambuco e é financiado pelo Ministério da Saúde. Então, a gente já teve várias formações, só que do ano passado para esse, a gente teve a eleição municipal, né? Então, quando a gente levou para a CIB, para discutir em CIB, foi sugerido que a gente não começasse o ano passado e começasse esse ano. Então, ele já foi aprovado em CIB, ele já está liberado para discussão e para pauta das CIS, então as referências regionais devem estar colocando como discussão nessas primeiras CIS do ano, né? Isso foi uma discussão que a gente achou também por bem esperar um pouco essa movimentação normal, né? Do município com a nova gestão, e aí ele tem data para iniciar em março de 2025, né? Então, agora de tarde, inclusive, a gente está reunido com a Escola de Saúde Pública, porque esse é um projeto que vem não só com a referência das práticas integrativas, mas com a Escola de Saúde Pública, né? Então, é importantíssima a participação da escola, né? Se só a escola tivesse abraçado o projeto, ele não acontecia. Se só a política estadual tivesse abraçado o projeto, ele não acontecia. Ele só acontece porque está sendo um trabalho em conjunto muito bom, né? Então, março de 2025 a gente deve estar começando aí, e aí por esses dias a gente deve estar publicando aí o edital dos alunos, o edital dos tutores, né? Para que a gente possa estar trazendo. Raquel, nossa referência da Sexta Geres para as práticas integrativas, saúde mental, entre outras políticas, né? Ela coloca aqui que na regional ela acha importante reforçar a importância dos termos de referência em cada município. Importantíssimo, Raquel. Inclusive, o Saúde e Bem Viver, ele vem com a proposição também da responsabilidade do gestor em liberar o profissional para participar do projeto a partir de um termo de referência, certo? Rejane coloca aqui que há muito tempo vem tentando implantar o cuidando do cuidador em meu município, mas há muita resistência ainda. Então, Rejane, nos próximos encontros a gente vai trazer algumas experiências, né, municipal e hospitalar de como foi esse processo, como de fato foi desbravado esse processo, né? Mas não é fácil realmente. A gente tem também aqui o registro do Quali Vida, né, que você pode estar conversando comigo, com a Andrea Franklin, de como a gente fez essa implementação aqui na SES, porque na Boa Vista a gente já tinha as práticas funcionando, e aqui na SES a gente não tinha, e pelo Quali Vida a gente vem conseguindo fortalecer isso aí, né? Andrea Franklin e equipe, com a saúde do trabalhador, de forma intersetorial aqui com a política estadual das práticas integrativas. Deixa eu ver o que tem mais aqui, para a gente ir finalizando. Não é fácil não, Rejane, é difícil mesmo. Mas é como eu disse, a gente tem que sensibilizar para a percepção, para o uso das práticas, né? E dar resultado mostrando o sistema de informação, né? Entendendo que atrás daquele número ali que Cristóvão colocou, existem pessoas, existem famílias sendo beneficiadas com as práticas, né? Maria Alice coloca aqui, seria interessante cadastrar as categorias profissionais na atenção primária. É uma boa proposta, Alice, mas isso é uma definição do Ministério. A gente não tem governabilidade desse cadastro, né? Inclusive, até queria fazer um registro que, assim, em relação à realização das práticas, elas ainda são muito associadas às categorias profissionais, né? Então, cada conselho, ele vem avançando, uns mais, outros menos, para dizer, ó, o conselho concorda com essa prática, não concorda, é permitido que o profissional faça, mas que o profissional, para realizar a prática, ele vai ter que se qualificar, né? Então, eu queria registrar aqui, até pedir também para colocar aqui no chat, o ano passado, em fevereiro, a gente teve a resolução 739 do COFEN,
que ele traz algumas práticas relacionando para os profissionais o que é que ele precisa para realizar aquela prática. É um curso livre de 60 horas? É um curso que precisa de mais horas? É um curso que vem a partir de uma pós-graduação? Então, ele traz no final da portaria algumas práticas e qual é a formação que você precisa ter, né? Como bem Cristóvão colocou, a importância aí da educação nesse processo também. Mas isso é uma coisa muito variável de profissão para profissão. Cristóvão, está fechado teu microfone. Desculpa. Aí é bom os vários profissionais, né, da equipe multiprofissional, cada um ver no seu conselho direitinho as resoluções que são cabíveis às práticas integrativas e complementares, porque muitas vezes até a quantidade de horas formativas pode variar entre um conselho e outro. Isso. E aí, até, de novo, a coordenação das práticas integrativas e complementares, bota aqui no chat, né? Complementando e confirmando o que você coloca, Cristóvão, que alguns registros estão associados aos CBOs. No caso da CS, é preciso ver qual o procedimento que está habilitado no seu CBO. Exatamente. Então, é uma iniciativa que cada profissional, no lugar que está, ele vai ter que avançar com o seu conselho, né? Eu sei que o conselho de enfermagem, de farmácia, de físio, de psicologia, tem várias coisas relacionadas às práticas, né? Tem entendimento de práticas que você, enquanto, por exemplo, psicólogo, você não vai estar podendo realizar na consulta como psicólogo, mas em outro momento você pode estar realizando, mas não associando a sua profissão de psicologia. Do mesmo jeito, a assistência social, que foi amplamente discutida aqui ontem também por André, França, né? Então, a gente precisa, do lugar que a gente está, né, chegar perto dos nossos conselhos para definir essas lacunas, para solicitar mesmo que seja registrado, para que a gente possa se orientar enquanto profissional em relação às práticas. Né? O que mais aqui? A professora Iris, ela coloca que é muito importante essas informações trazidas pelo professor Cristóvão, mas só ficou triste com a subnotificação das práticas. Professora Iris, a gente fica, mas assim, essa é uma iniciativa, né, que vem trabalhar também essa mudança de estado de subnotificação. Então, assim, a gente vai precisar trabalhar muito para que os profissionais entendam a notificação, né, o registro como parte do seu processo de trabalho, né? Porque muitas vezes, quando a gente está lá na ponta, a gente entende o registro como mais uma coisa para a gente fazer. Muitas vezes a gente não entende que atrás daquele registro, atrás daquele número, né, está ali a pessoa que você está atendendo. Né? Mas isso é uma coisa que devagarzinho é um trabalho de formiguinha e a gente vai modificando. Registro aqui a participação de Cleo Marcos, residente da Fiocruz, né, que está registrando a presença da central também aqui. Obrigada pelo beijo recebido. Vamos lá. Alguma pergunta, Cristóvão, que você viu que queira responder, fique à vontade também, pode me interromper. Vamos lá. O professor Leite coloca que o certificado de presença pode ser juntado com todas as horas aqui na SES. Veja, a proposta da certificação é por encontro, Iris. Então, cada encontro ele vai totalizar 2 horas, certo? Depois a gente pode ver, não sei se é possível, mas a gente pode ver, tirar a dúvida com a escola, se pode ser dado um certificado de participação total dos encontros, a partir dos encontros que você participou. Por que isso? Porque dentro da programação, você pode querer participar, ser interessante um tema, né, mas não ser interessante os 8 temas. Então, a certificação ela é dada por encontro. Tá? Luciane, coloquei aqui, já te registrei a proposta do LAFEP, muito importante. A gente vai, então, acho que chegando ao nosso final, né? Fica livre aí a palavra, Cristóvão, se quiser fazer mais algum registro. Mais uma vez, te agradecer pela tua participação. Eu só vou
trazer esse último comentário aqui das coordenações de PIX de Recife, dizendo que estão terminando de elaborar um manual sobre o registro das práticas Legal. no EQAB. Então, assim, isso registra, bota em domínio público, isso é ótimo para engrandecer e fortificar a rede. Então, parabéns aí pela iniciativa, pelo protagonismo. Eu acho que a ideia é esse, a gente aqui é todo mundo junto, de mão dada, e ninguém larga a mão de ninguém. E é assim que a gente consegue colocar as práticas realmente cada vez mais no seu lugar de destaque, né? Que já Exato. vem no meio de nós há muito tempo. Porém, a gente, não, vamos priorizar outra coisa, a gente esquece aquela tradição, aquele costume que já vem com a gente, aquelas práticas que ficam no meio de nós e não se mudam, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que a ideia é exatamente essa, a gente se fortificar, se unir. Então, olha, eu achei isso, vamos botar em domínio público, vamos divulgar as referências, por exemplo, de práticas, se comunicar municipal, se comunicar com a referência estadual, que é a Virgínia, olha, trocar aquelas figurinhas, trocar documentos, porque é aquele momento que chega da coordenação para a ponta. Chegou na ponta, minha gente, o negócio anda. Quando está na gestão, chega na gestão, da gestão passa para a ponta, e aí aquela conversa, aquela troca de diálogo enriquecedora, eu acho que esse é o cuidado e o carinho que a gente tem que ter com as práticas. Lembrando que, por ela ser uma bebezinha ainda, ela precisa de nosso apoio, de nosso carinho, de toda a nossa atenção. Então, assim, Sempre, né? Em todos os ciclos de parabéns. vida das práticas, ela vai precisar do nosso apoio, do nosso carinho. Pois é. Parabenizo aí, Virgínia, pela iniciativa, quanto referência das práticas. Agradeço também à Escola de Saúde Pública. Agradeço o convite por estar aqui hoje. Saiba que estou sempre disposto, quando você precisar de mim, quando a gente falar sobre práticas integrativas e lutar por elas, né? Agradeço também a todos por estarem aqui conosco, contribuindo, enriquecendo e fortalecendo essa política que é, para mim, tão essencial para a ponta, tão essencial para as pessoas. Então, é gratidão. Aí, assim, o link já foi colocado aqui do registro de presença. Eu peço que todos acessem. A certificação, Cristóvão, da tua participação, ela vai chegar depois, tá? Não precisa você entrar para colocar. Todos conseguem acessar. Está aqui, ó, no bate-papo. Enquanto a gente vai dando tempo para vocês acessarem, e ainda nesses momentos finais, né? Eu registro aqui, agora já sei, coordenação das práticas integrativas e complementares, Leonardo, em Recife, né? Com esse seu registro do manual, Leonardo, a gente já vê aqui, ó, vários locais. Raquel, na Sexta Geres, Arco Verde, eu quero esse manual. Então, assim, vai ser muito bem-vindo. E aí eu aproveito para dizer que terça-feira passada, a partir do momento da roda de diálogo iniciado, a gente iniciou também a biblioteca das Pixies, tá? A biblioteca ela vai ficar ancorada no site da Escola de Saúde Pública, com todas essas gravações aqui da roda de diálogos, que são riquíssimas, que vocês podem assistir depois, tá? Agora, quem entrar depois para assistir, que não tiver ao vivo, não recebe a certificação de participação, ela é nesse momento agora de participação, mas a gente tem uma biblioteca dinâmica, que nasceu agora, tem dias de vida, e aí a gente pode ir alimentando ela com materiais. Então, desde já, Leonardo, já fica o registro aqui, que quando esse manual ele for lançado, fica à vontade para me enviar, para que eu possa colocar disponível para o acesso de todo o Estado, tá certo? Ele já está alimentado com várias informações importantíssimas, né, com links, mas com apresentações como essas aqui, com gravações, mas ele tem várias possibilidades, né? Desde um arquivo até um podcast, até uma gravação, um link, né?
manuais. Então, é só vocês irem mandando também, que aí a gente faz esse trabalho bem dinâmico de alimentação da biblioteca. Registrando aqui a presença de Gisele, do Quali Vida, a parabenização para todos os envolvidos, e aí eu registro de novo os parabéns e o agradecimento à ESP, né? Muito interessante essa conexão com os âmbitos. E, por fim, o link aqui virtual da biblioteca, tá certo? Lá em cima também, no curso, eu coloquei, foi enviado, foi colocado aqui pela ESP a resolução do COFEN, que eu falei, né? Mais em cima também vocês podem ver o link do ObservaPix, né, que traz materiais de altíssima qualidade, né, para as Pix, e também está o link lá na biblioteca. E a gente vai encerrando por aqui, né? Se Cristóvão quiser colocar mais alguma coisa, eu creio que a gente respondeu o máximo de perguntas aqui pelo bate-papo. Caso não tenha sido respondido, eu me coloco à disposição, o Cristóvão também, tá? Nas regionais, vocês podem contar com as referências das GERES para as práticas, e o que a gente não souber, a gente vai descobrir junto, tá bom? Então, assim, não percam nesse mês de janeiro, nas próximas terças e quintas, a roda de diálogo, ela continua. Divulga, tá? Aí onde você está, para quem tem interesse, mesmo que não conheça sobre as práticas, mas é bem importante o que a gente está discutindo aqui, tá bom? E aí a roda de diálogo, ela existe para vocês, né? É uma iniciativa que a gente está tendo de forma inusitada, né? De forma inovadora também, para estar trazendo essa discussão, mas que eu não espero que fique só nessa roda de diálogo, tá? Daqui a pouco a gente está com o projeto de Saúde Bem Viver, com grandes possibilidades do curso de audioterapia de novo em 2025. Então, a gente vai conversando por aqui, tá bom? Preencham o link para a declaração. Finalizamos aqui. Cristóvão, quer colocar mais alguma coisa? Não, por mim, acredito que finalizamos. Isso. Por fim, aqui, Leonardo ainda coloca aqui a questão da Câmara Técnica, né? Então, Leonardo, a gente falou um pouquinho da Câmara Técnica, ficou como proposição que a gente vai tentar avançar para fazer a implantação e discussão, tá bom? Câmara Técnica, Comitê, LAFEP, tudo isso está sendo registrado aqui como sugestão, e excelentes sugestões, tá bom? Então, tenha um ótimo final da manhã e a gente se encontra na próxima terça-feira, às 9 horas, tá bom? Tchau, Tchau. tchau, gente. Muito obrigado. Obrigada, Romero.